Boa noite, boa noite. Hoje é 14 de setembro, são 11h45 da noite. E hoje de madrugada eu acordei e Deus me deu uma palavra. E Ele me deu exatamente assim: Davi matou um urso para salvar uma ovelhinha. Davi matou um leão para salvar uma ovelhinha. Não mexe com a minha filha, não mexe com a minha família. Na hora, eu pensei na Joana, porque lá no Salmo 25 fala que os que confiam no Senhor não serão confundidos. Aquele que ama a Deus, Deus revela quem é, quem não é, quem é amigo, quem não é amigo. Ele vai conversando, vai falando. Nós vamos conversando, falando com a pessoa, mas nós sabemos, nós estamos enganados. E quando eu estava orando, Deus me deu que pessoas estavam falando mal de mim, do João, falando besteira. Então, depois Deus veio confirmando. Então, quando Deus me deu essa palavra de manhã, eu pensei, é sobre a Joana. E hoje eu estava até no berço dela, tinha colocado ela para dormir. E eu olhando ela dormindo ali quietinha, eu lembrei do que Deus falou. E eu lembro que eu até comecei a rir, olhando para ela e falei, não mexe com a minha filha. Não mexe com a minha família. Só que logo em seguida, hoje eu fiz estágio. E quando eu estava trabalhando, hoje foi um dia complicado, porque Deus mandou eu observar o ambiente e diversas pessoas que estão hoje internadas, Deus me falava que estava vindo buscar, então essas pessoas estão ligadas por aparelho, mas não são pessoas que vão melhorar, né? E Deus mandando eu olhar o ambiente. Teve uma hora que eu estava fazendo curativo numa senhora, a perna dela está ali cruzada. A enfermeira pensou que ela estava morta e falou, tá preparando o corpo? Eu falei, não, estou fazendo curativo. E a enfermeira falou, ela ainda não morreu, porque não é que ela estava sendo agressiva, mas são pessoas que Deus está mostrando que estão ali. E um pouco depois entrou um jovem de acidente de moto. O hospital parou, a equipe toda fazendo RCP, a equipe de enfermagem parou para tentar salvar esse menino. Alguém falou ele tem 28 anos, e eu até falei com essa carinha de 14, mas depois o pai chegou e disse que ele tem 15 e ele veio a falecer. Quando eu cheguei em casa, assim que eu chego em casa, eu vou direto para tomar banho, tirar o ambiente do hospital, e eu pego meu uniforme e boto separado para lavar. Só que quando eu estava lavando meu uniforme, Deus falou assim, entrega o teu plantão. E no corre-corre do dia a dia, eu não consegui. O que Deus estava falando, que é para quando eu chegar do hospital, eu orar por todos os pacientes que meus olhos viram. Porque Deus vai mostrando um por um, né? E orar também pela vida daquele pai. Por causa de uma situação, não vou estender muito por questão de ética, uma situação, né? E Deus mandou orar pela vida daquele pai e não corre, chega, lava uma louça, é o bebê que chora, é o almoço deixei pronto, mas esquentar, colocar para minha família, e lava a louça e faz, lava quintal, cachorro que tá doente e tal. Eu não entreguei o meu plantão. E eu pensei, né, Joana? Então, são detalhes espirituais. Só que agora há pouco, a minha filha Diana falou assim, mãe, eu tô sentindo uma dor no peito. Ela já ganhou 3 dias. Ela foi no posto, o médico disse que era virose, né? E ela ganhou 3 dias. Ou era virose ou era dengue. Mandou ela pra casa, deu 3 dias. Só que hoje ela sentiu uma dor no peito. Ela falou, mãe, isso é normal? Eu falei, não, não é. E ela foi até o hospital e ficou internada. Diana tá com água nos pulmões. E aí eu lembrei do que Deus falou pra mim. Davi matou um urso para salvar uma ovelhinha. Davi matou um urso
um leão para matar uma ovelhinha. Não mexe com a minha filha, não mexe com a minha família. E eu pensei, não é a Joana, é a Diana. Só que meu irmão esteve aqui, enquanto eu falava com ele, as peças começaram a se encaixar. Porque hoje faz exatamente 7 dias, domingo passado, quando eu estava gravando um vídeo, né, sobre a adoção da Joana, um demônio passou na janela. Ele passou e olhou aqui para dentro. E eu estava gravando um vídeo, eu ia repreender. Mas para não sair no vídeo, eu repreendendo, eu continuei gravando. Que isso, pastor? Eu não tenho medo de demônios, querido, não tenho. Isso é espiritual. Continuei gravando. Eu entendi que o demônio não queria que eu gravasse aquele vídeo. O demônio, ele faz coisas para que você não pregue a palavra de Deus, para que você não alcance almas, não alcance vida, não leve esperança de que algo pode melhorar e mudar. Então eu continuei gravando o vídeo. Ele passou de novo, olhando aqui para dentro. Ele passou de novo, 3 vezes. Eu acabei de gravar o vídeo, depois eu fui orar. E hoje faz 7 dias, foi domingo passado. E aí eu pensei, então é a Diana. E as peças começaram a se encaixar. Porque no dia da reunião do Júnior, na Pedra Branca, que encheu de pessoas, eu acordei 4 e pouca da manhã com Deus me dando Neemias 4. A inveja, sobre inveja, uma inveja tão forte, que pessoas escreveram cartas mentirosas para poder derrubar Neemias. E eu pensando nisso, aí eu orando agora a Deus, pensando, poxa Deus, pensei que era a Joana, mas não era a Joana. Não mexe com a minha filha, o Senhor estava falando da Diana. E Deus falou algo comigo. Não é Joana, não é Júnior, nem é Diana. Apesar da Diana estar com água no pulmão, não é da Diana. Deus me trouxe a lembrança que toda vez que eu vou passar por alguma situação, Deus me chama de filha. Por exemplo, eu estou procurando uma igreja para congregar, que crente tem que congregar. Eu não fico numa igreja porque eu quero ficar, eu oro e Deus fala, é aqui que você vai ficar. Aqui. E eu orando. E quando eu cheguei numa igreja agora há pouco, assim que eu me ajoelhei, Deus falou assim, não é aqui que você vai ficar, filha. Quando Deus fala filha, eu sei que alguma coisa vai acontecer, eu vou passar por alguma humilhação naquele lugar, quando Deus me chama de filha para eu ficar ligada. E aí eu lembrei disso e Deus falou comigo algo. Não é Joana, não é Diana, não é Júnior. Quando Deus falou que Davi matou um urso para salvar uma ovelhinha, que Davi matou um leão para salvar uma ovelhinha, e Deus fala assim, não mexe com a minha filha, não mexe com a minha família, era de mim que Deus estava falando. Tenho passado muitas humilhações, muitas pessoas que caluniaram, falaram mal de mim. Eu vou vivendo. Eu estou pregando o evangelho embaixo de pedrada. Quem me conhece, meus amigos de perto, sabe. Eu prego o evangelho embaixo de calúnia, embaixo de mentira, embaixo de pedrada. Mas hoje Deus pronunciou uma palavra ao meu respeito. Não mexe com a minha filha. E então, esse vídeo, a palavra do dia hoje, o recado está dado. Eu vou orar? Vou. Mas eu não vou me preocupar, porque hoje Deus disse que vai se levantar para dar resposta a todos que têm mexido comigo e mexido com a minha família. Hoje Deus me chamou, não mexe com a minha filha, não mexe com a minha família. Hoje Deus disse que vai honrar a mim e a minha casa. Beijo na alma, fui. Deixa essa palavra para você. Se você tem vivido o verdadeiro evangelho, se você tem buscado a Deus em espírito e verdade, hoje Deus está falando para você, te chamando de filho e te dizendo, não mexe, não mexe. Deus está falando. Deus ainda me deu hoje, eu estava falando agora para minha nora, que quando Deus me deu essa palavra, Deus me deu que o urso e o leão são demônios muito grandes, espiritualmente Deus me dando, que o urso e o leão são demônios grandes,
e que Davi só venceu esse urso, esse leão, por causa da presença de Deus. É tempo de orar, é tempo de buscar, porque hoje Deus, enquanto você ora, enquanto você louva, enquanto você adora, enquanto você tem servido a Deus em espírito de verdade, em espírito e em verdade, em espírito de verdade, Deus está batalhando na tua vida, na tua casa, pela tua família hoje. Hoje Deus vai te dar vitória. Quando Deus me deu para entregar o plantão, Deus me mostrou quando aquele menino morreu, o espírito da morte ao meu lado. Eu estava dando banho no leito numa senhora, eu estava fazendo curativo numa senhora, enquanto todo esse procedimento acontecia. E Deus me mostrou o espírito da morte ao meu lado. Por isso Deus falou, entrega o plantão, que seria orar por cada um dos pacientes. E o demônio, ele é tão sujo, que eu estava falando com a minha nora, eu limpo e a casa não fica arrumada. Deus hoje está falando, fica ligado, tem alguma coisa errada. Eu limpo e a casa não fica arrumada. E isso tem roubado o meu tempo de orar, o meu tempo de adorar. Fica ligado, porque às vezes o diabo usa de algumas estratégias para você ficar tão cansado, tão cansado. Eu falei para minha nora, teve um dia desse aí, eu tenho ido dormir, faltando alguns minutos para meia-noite, que eu peguei a toalha, encostei no sofá e eu dormi com a toalha sentada aqui no sofá. Cuidado, o diabo, ele cria situações para você ficar tão cansado, tão cansado. É tempo de orar, é tempo de vigiar, é tempo de buscar. Estamos em guerra. Beijo na alma.